Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva, retomando a nossa pegada, a nossa dinâmica de gravação e a nossa sequência de gravação de vídeos acerca do treinamento de força. Eu vou falar com vocês sobre as variáveis do treinamento de força, um panorama geral, o que nós podemos variar dentro do treinamento para não precisar fazer aquele tipo de loucura de leg de ladinho ou agachamento no Smith com a barra no ombro direito apenas ou no ombro esquerdo, fazendo de conta que você está colocando um pé em cima do step, a barra do lado de cá, inventando para o seu aluno que é o glúteo que está sendo mais bem trabalhado ali. Não vamos fazer esse tipo de feiura precária não, tá bom? Antes de mais nada, esse QR Code que eu deixei acesso aqui no canto da tela e nos outros slides no canto superior direito, ele te leva para o meu grupo de Telegram, onde eu deixo disponíveis artigos e materiais complementares, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as variáveis, apontar apenas quais são e um breve dizer acerca de cada uma. Próximos vídeos eu vou falar de uma a uma individualmente e como ela pode interferir na magnitude do esforço ou não do treinamento, e depois eu vou entrar de uma a uma apresentando alguns artigos que compararam a manipulação das mesmas, tudo bem? Então, dentro disso, o que manipular? Tá? Então aqui, ó, mais uma vez, pro Telegram, no canto inferior esquerdo, minha rede social do Instagram. Então assim, nós temos dentro dessa dinâmica, para você se montar um cronograma de treinamento de força, no que é vulgo, ficha de treino, né? Vulgo, bem vulgo mesmo. Nós temos todas essas variáveis passíveis de se manipular. Essa aqui você não coloca no cronograma, na tabela em que o aluno vai olhar e seguir a sequência, mas todas as outras têm que constar. Todas as outras têm que constar, tá? Então vamos falar sobre as variáveis de forma geral, tá? Nós temos como manipular os exercícios, número de séries, número de repetições, intensidade, que é o percentual de 1 RM, a cadência e a pausa entre as séries, além de a pausa entre as sessões. Quantas vezes o seu músculo vai à academia? Tá? Não é só você, o seu músculo ir. Agora eu vou chegar lá e vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, primeira coisa, com relação aos exercícios, pessoal, a seleção dos exercícios, você vai optar por supino reto, supino inclinado, supino declinado, um crucifixo máquina, um crucifixo no crossover, um crucifixo com halteres, tá? Então isso é a seleção, optar por uni ou multiarticulares, de acordo com a necessidade, a demanda do seu aluno, o tempo dele disponível para aquela sessão de treino, tudo isso tem que ser levado em consideração. A ordem, tá? Você vai começar o que? Com multiarticulares e passar para uniarticulares. Você vai tentar usar a dinâmica de pré-exaustão. Depois nós vamos discutir sobre eficácia ou não de alguns métodos e de alguns recursos. Você vai colocar tríceps, por exemplo, antes de peitoral. Você vai colocar deltoide antes de tríceps. Como é que vai ser a ordem? Você vai começar com peitoral e depois passar para dorsal? Você vai começar com coxa? Então tudo isso reflete também na magnitude das respostas. Número de exercícios por grupo muscular. Então sim, quanto mais exercícios você colocar por grupo muscular, se você mantiver o número de séries por exercício, maior vai ser o volume de treino daquele dia pelo grupamento muscular. Então isso tem que ser levado em consideração, pessoal. Quantos exercícios eu vou colocar? Eu vou colocar só supino reto? Então tem que levar em consideração em relação ao número de séries. Por exemplo, se eu coloco supino reto, 6 séries. Ou então coloco supino reto 3, supino inclinado 3. Tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer a dosagem do volume de treino. E o número de exercícios por sessão. Tá? Dentro dessa dinâmica, não só de grupo muscular, tá? De exercício por sessão. Se você colocou, por exemplo, peitoral, deltoide e tríceps nessa sessão, quanto mais exercícios você colocar por grupo muscular, maior vai ser o número de exercícios por sessão também. Então nós temos que levar em consideração isso, tá? Então isso tem que ser abordado para poder fazer uma boa prescrição de treinamento. Tudo bem? Com relação ao número de séries, tá? Você tem que levar em consideração o quê? O número de séries por exercício.
Tá? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 séries por exercício, isso ainda não levando em consideração o grupo muscular. Número de séries por grupo muscular, então é o seguinte, se eu colocar 3 exercícios para o peitoral, fizer cada exercício 3 séries, no final de contas eu tenho 9 séries por grupamento muscular. E se eu ver em relação à frequência semanal, quantas vezes por semana eu treino aquele grupo, isso me dá um volume de séries por semana. E o volume de séries da semana é um fator que pode contribuir positiva ou negativamente com a magnitude das respostas hipertróficas. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser dosado. Depois eu vou gravar vídeos tentando sugerir como dosar com o aluno, com planilhazinha de Excel mesmo, tá? Para poder facilitar o seu serviço, a sua dinâmica de controle de carga, controle de treino, dentro da musculação, com o que nós, profissionais de educação física, temos de mais fácil acesso, que é um computador, um Excel que é gratuito, e o exercício, tá? Prancheta, papel, caneta para você anotar durante o dia a dia, chegar em casa e jogar no computador para poder ficar mais bem organizado esse cronograma seu. Eu tenho que levar também em consideração que o número de séries influencia no número de séries por sessão. Qual é o volume de treino por sessão? Tá? Então se eu coloco 3 séries por exercício, 3 exercícios para cada grupo muscular, então ficou 3 exercícios para peitoral, cada um com 3 séries, 3 exercícios para dorsal, cada um com 3 séries. No final das contas eu tenho 9 séries para peitoral e 9 séries para dorsal, o que vai me dar 18 séries por sessão. E se eu treinar peitoral e dorsal 2 vezes por semana, eu vou ter treinado 36 séries por semana de tronco, que é peitoral e dorsal. 18 séries para peitoral, 36 séries, deixa eu só refazer as contas aqui com vocês, pessoal, parece que deu erro, né? 9 séries exatamente, 9 séries para peitoral dá 18 por semana para peitoral e 18 por semana para dorsal. Então, isso tem que ser levado em consideração? Tem. Eu não estou debatendo ainda se é um volume excessivo ou se é um volume aquém do necessário, apenas apresentando o que existe e que pode ser levado em consideração na hora da prescrição. Temos também repetições. Quantas repetições, tá? Por exemplo, se eu calcular, ou então se eu avaliar uma ação concêntrica e uma ação excêntrica, no final dessa dinâmica, desse ciclo de movimento excêntrico-concêntrico, eu tenho uma repetição. Se eu for levar em consideração a isometria e sugerir 30 segundos de isometria, a ação, no caso, a repetição, por assim dizer, vai ser levada em consideração com o tempo de sustentação daquela carga sem movimento articular. Então isso pode ser levado em consideração. Só que agora vem outro ponto. Com relação a ações, a repetição, pessoal, depois eu vou falar sobre cadência, tá? E outro ponto, as repetições elas têm grande relevância como papel de esforço, tá? Então se eu mantenho um peso, se eu tenho lá, por exemplo, 30 kg no supino, fazendo a consideração de descer em 2 segundos e subir em 2 segundos, tá? Então cadência de 4 segundos por repetição. Se eu quiser dificultar o treino do meu aluno, basta eu aumentar, por exemplo, o número de repetições. Isso é uma dinâmica do princípio, pessoal, da sobrecarga, e você pode utilizar a margem de repetição para poder controlar o treinamento do seu aluno. Tá? Depois, quando eu for entrar em variável por variável, vai ficar mais fácil, porque eu vou apresentar vários panoramas dentro de cada uma delas, tá? E a relação entre as mesmas no papel do esforço do treinamento. Tudo bem? Então, se você consegue, por exemplo, na série seguinte, na semana seguinte, ou na sessão seguinte do treinamento de peitoral, virar para o seu aluno e pedir para que ele faça um número maior de repetições com o mesmo peso, com a mesma intensidade no caso, e o mesmo intervalo de descanso, além da mesma cadência, você terá feito um esforço maior do que fez na sessão anterior. Isso sem precisar manipular, mexer no peso. Porque às vezes tem um aluno que fica meio receoso com relação a aumentar a quantidade de peso, por medo, algum tabu, algum paradigma, alguma coisa do tipo. Você pode utilizar o número de repetições como uma forma de manipular a variável do esforço, tá? Se você, por exemplo, coloca muito peso, o número de repetições eventualmente vai cair. Não de forma voluntária, tá? Não vai cair o número de repetições porque você quis. Vai cair porque o peso, por ter aumentado, vai deixar mais difícil cada repetição e, consequentemente, a quantidade de repetições, a quantidade de ciclos, alongamento e encurtamento que se faça vai ser menor do que quando com menos peso. Tudo bem? Pausa. Quanto menor o intervalo entre uma série e outra, menor vai ser o número de repetições nas séries subsequentes que você vai conseguir fazer.
Se você fizer 15 repetições na primeira série e descansar 2 minutos, provavelmente, dependendo do esforço que você fez na primeira, vai haver, o que é esperado é que haja uma queda do número de repetições, por exemplo, de 15 para 13, tá? Foi só um número hipotético, chutado aqui. Só que se você comparar descansar 2 minutos com descansar 1 minuto apenas, eventualmente a margem de repetições com minuto vai cair mais do que quando você descansou mais tempo, tá? Cadência. Eu já vou chegar na cadência e vou falar como é que ela interfere no número de repetições, tudo bem? Então, a intensidade, a pausa e a cadência interferem no número de repetições possíveis para uma série, tá? E um bloco de repetições compõe uma série, tudo bem? Com relação à intensidade, pessoal, geralmente é expressado por percentual de uma repetição máxima. E a intensidade, ela usualmente é confundida com a magnitude de esforço da sessão de treino. Então tem gente que fala assim, hoje o treinamento foi intenso. Tá, beleza, mas foi intenso porque foi difícil ou foi intenso porque teve muito peso? Aí a pessoa para e fala assim, mas não é a mesma coisa? Não necessariamente. Se eu colocar, por exemplo, 90% de uma repetição máxima, e vamos supor que com 90% de uma repetição máxima eu sou capaz de fazer 6 repetições. Pessoal, um número hipotético, tá? Só que ao invés de eu fazer 6 repetições, eu vou lá e faço 3. A intensidade foi alta. Mas se eu fiz a metade do número de repetições que eu conseguiria, e eventualmente eu fiz 50% do esforço máximo possível. Pararam para pensar nisso? Em contrapartida, se eu coloco 30% de uma repetição máxima e consigo fazer 40 repetições, eu vou lá e faço as 40 e tento fazer a 41ª repetição e eventualmente eu não consigo fazer aquela 41ª. Ou seja, no primeiro exemplo que eu dei, eu coloquei 90% de uma repetição máxima, ou seja, uma intensidade quase máxima, só que eu só fiz 50% do meu esforço. No segundo exemplo, eu pus 30% apenas da intensidade máxima possível, só que eu fiz 100% de esforço. Então vocês viram que não necessariamente alta intensidade significa alto esforço, tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Depois eu vou mostrar como manipular essa dinâmica de intensidade. E vou também mostrar que não é correto utilizar margem de repetições com linearidade de intensidade, tá? Você não pode colocar 10 repetições com 80% de um RM na hora de fazer uma prescrição de treinamento sério. A não ser que você queira fazer submáximo e errar sempre, tá? Com relação à cadência, pessoal, a cadência ela me dá a duração da repetição. Então, ou seja, se eu desço, faço a cadência 2-0, 2-0, eu levei 2 segundos de ação excêntrica, não parei lá embaixo, fiquei 0 segundos lá embaixo, subi durante 2 segundos e não parei lá em cima. Então isso significaria cadência 2-0, 2-0. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e esse 0? Bom, o 0 é o tempo de transição entre excêntrica e concêntrica e o outro 0 é a transição entre concêntrica e excêntrica. Então, quando você faz pico de contração, você manipula aquele segundo 0. Quando você faz o que se chamam hoje, o que o pessoal usualmente chama de ponto 0, você faria um período de isometria no final da ação muscular excêntrica. Depois nós vamos discutir isso. O primeiro número desses 4 que eu falei, 3-0, 3-0, 2-0, 2-0, o primeiro número, pessoal, por convenção, se refere à ação muscular excêntrica, tá? Mas e por que é por convenção? Pensa comigo. Se você for fazer um supino reto barra, você tira a barra lá em cima e o primeiro movimento é qual? Excêntrico. Se você for para um supino máquina ou um supino convergente, por exemplo, você pega aqui atrás e o primeiro movimento é qual? Concêntrico. Então, se eu estou adotando, por exemplo, 3-0-2-0 ou 3-0-1-0, que é desce em 3 e sobe em 1. Se eu for para o supino reto barra, o que eu vou fazer? Eu vou descer em 3 segundos, então o primeiro número que eu vou olhar é esse. 3-0-1-0. Agora, se eu for fazer o supino máquina, como o primeiro movimento é concêntrica, eu vou olhar o primeiro número esse. 3-0-1-0. E vale ressaltar, pessoal, que não existe nenhuma obrigatoriedade daquela dinâmica de desce rápido e sobe, desce lento e sobe rápido, desce lento e sobe rápido. Lento quanto, rápido quanto. Por que tem que descer lento e subir rápido? Por que eu não posso descer lento e subir lento? Por que eu não posso descer rápido e subir lento? Por que eu não posso descer rápido e subir rápido?
Por que eu não posso descer rápido, parar lá embaixo, subir lento e não parar lá em cima? Por que não? Tá? E quanto maior a cadência, maior vai ser o tempo sob tensão. Ou seja, se você tem um aluno que é apegado, aquele cara que ama 10 repetições, né? O cara da numerologia, tarô, carta, esotérico, ele acredita na numerologia. Ele acredita que se ele fizer 15 repetições, o músculo dele vai afinar. Ele acredita que se fizer 3 é só para força. Sabe esse cara que tem esse mito da década de 30? Pois é. Se você aumentar a cadência, ou seja, se ele desce em 1 e sobe em 1, você não precisa aumentar o peso dele. Você pode fazer o quê? Desce em 2 e sobe em 2. Você pode colocar desce em 3 e sobe em 3. Quando ele acostumar com desce em 3, sobe em 3, você pode voltar lá, por exemplo, e fazer o quê? Diminuir o intervalo de descanso. Quando ele se adaptar à diminuição do intervalo de descanso, o que você pode fazer? Aumentar o número de repetições. Então vocês viram que eu dei 3 possibilidades de dificultar o cronograma de treino do indivíduo sem mexer no peso e sem inventar a modinha? Vocês viram que não é tão difícil assim? Quando nós formos discutindo cada variável e a forma de aplicação prática dentro da sala de musculação, vai ficar mais fácil o entendimento. Tudo bem? Então depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Com relação à pausa, pessoal, é um intervalo entre uma série e outra. Tá? E ela interfere diretamente no esforço. Como eu disse anteriormente, quanto mais você descansa, menos difícil é a série subsequente. Então, se eu faço uma série, descanso 3 minutos e faço outra série, a série que eu descansei, que eu fiz segundo, ela vai ser menos difícil do que se eu tivesse feito uma série para 1 minuto e faz a segunda série. Então, se você quiser dificultar o treino do seu aluno, você pode fazer o quê? Diminuir o intervalo de descanso. E vale ressaltar também que a pausa ela sofre interferência da intensidade, ou seja, quanto mais peso você coloca, mais tempo você vai precisar descansar entre uma série e outra. Até visando aquela dinâmica de sistemas bioenergéticos, pessoal. Se você treina lá 1, 2, 3 repetições, você tem uma predominância de fosfocreatina, de ATP-CP. E para haver uma ressíntese de aproximadamente 98% da mesma, você precisa de algo entre 3 e 5 minutos de descanso. Ou seja, a intensidade interfere na pausa. E outro, a cadência. Quanto maior a cadência, se você mantiver fixo o número de repetições, quanto maior a cadência, maior vai ser o tempo sob tensão. Ou seja, se eu fazia 15 repetições descendo em 1, subindo em 1, eu levei 30 segundos para terminar as 15 repetições. Mas se eu subir para 2-0, 2-0, ou seja, desce em 2 e sobe em 2, ao invés de 30 segundos de tempo sob tensão, o que aconteceu? Agora foram 60 segundos de tempo sob tensão. E pessoal, se você não subir a pausa, a quantidade de repetições que vai ficar aquém na próxima série é ainda maior. Ou seja, a magnitude de queda na série, de repetições na série seguinte é ainda maior. Vixe, eu estou bagunçando tudo, né? Eu estou misturando uma variável com outra. Não estou. Estou só te mostrando que você não tem que manipular uma ou outra de forma isolada. E que todas elas se comunicam, tá? Para poder deixar o seu treinamento mais proveitoso, mais interessante, mais inteligente. Tá? E, óbvio, com menor potencial lesivo, desde que você saiba manipular essas variáveis. Tá? E por último, mas de forma alguma menos importante, a frequência semanal. Pessoal, a frequência semanal não é a frequência com que você vai treinar, é a frequência com que o seu músculo treina. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas se eu fui, meu músculo foi. Não necessariamente. Vamos supor que você faça o treino A, B e C. Treino A, peitoral, deltoide e tríceps. Treino B, dorsal, deltoide posterior e bíceps e o antebraço. E treino D, coxa e panturrilha. Tem gente que fala perna. Não, perna é só do joelho ao tornozelo, é panturrilha, tá? Aí tem gente que fala eu treino ombro. Não, você não treina ombro. Se treinasse ombro, você também treinaria cotovelo. Vamos aprender a nomenclatura primeiro antes de prescrever, pessoal. Isso é o mais correto, tá? É até ético. Então vamos lá. Se você faz dessa forma A, B e C, se você for à academia 6 vezes na semana e o seu treino é A, B, C, significa que cada agrupamento, por exemplo, o seu peitoral foi para a academia 2 vezes por semana. Você o treinou 2 vezes por semana. As suas coxas e panturrilhas foram treinadas 2 vezes por semana. Então a frequência de treino com que o músculo vai.
tá? A intensidade, pessoal, interfere diretamente na frequência semanal. Quanto maior a intensidade, quanto mais peso você coloca no treino, mais tempo você vai precisar para ter reparo desse dano, tá? E se você pega, por exemplo, coloca lá treinamentos com grande variável, grande magnitude de microlesão ou de manipulação via o aspecto resposta hipertrófica via mecanotransdução, pessoal, há na literatura evidências, vou trazer para vocês quando for debater essa variável, de até 8 dias de descanso entre uma série e outra. E outra coisa, se você aumenta a intensidade e aumenta o volume de treino diário, eventualmente a frequência semanal com que você vai treinar aquele grupamento muscular tem que cair. E se você quiser subir a frequência semanal, você eventualmente vai ter que diminuir na intensidade e diminuir o volume diário. E tem como você associar o volume diário à frequência semanal para poder manter um volume diário baixo sem ter caído na frequência semanal. Aí você fala, vixe. Se você treina peitoral, faz 12, 15 séries. Você faz 15 séries por dia. Tá? Não estou nem discutindo a questão de se é bom ou se é ruim 15 séries, mas vamos supor que você faça 15 séries por dia. Se você faz 15 séries na segunda-feira e faz um método de treino Blitz, que é uma vez por semana o grupamento muscular, se você pegar o peitoral e fizer segunda, terça, quarta e quinta, 3 séries por dia, você mantém as 15 séries semanais. E há evidências de que isso, que corroboram com com a relevância e com o benefício desse tipo de treino. Tá? Então há sim benefício nesse tipo de treino, em se manipular essa variável. Então, pessoal, essas foram as variáveis. Tá? Quem tem interesse em continuar seguindo, continuar acompanhando, tenta seguir o canal aí, se inscreve, tá? Que negócio de ativar sininho, eu nem sei como é que funciona, mas tenta fazer, tá? Tenta fazer um esforço para poder acompanhar aqui. Aqui embaixo tem minha rede social e mais uma vez, aqui tem um link, aqui tem um code, QR Code para você ter acesso ao meu canal, ao meu grupo de Telegram, tudo bem? Então eu estou com essas 3 redes sociais à disposição, tá? Claro, é sempre bem-vinda sugestões, propostas, novas perspectivas, novos olhares. Comenta aí, joga aqui no canal do Telegram, aqui no grupo do Telegram, fala, professor, aquele vídeo que você fez, aquela variável, tenta aprofundar nela um pouquinho mais. Aqui nos comentários desse vídeo, sugere, pessoal, sugere um novo tema, tá? Eu vou falando sobre frequência semanal, vou falando sobre variáveis do treino, mas nada impede de eu gravar, por exemplo, um vídeo falando sobre treinamento aeróbio, tá? A comparação entre aeróbio tradicional e aeróbio em jejum, que é tão falado. Às vezes você fala para o indivíduo, olha, aeróbio em jejum não é melhor do que o aeróbio alimentar. Daí o cara põe alguma coisa acontece dentro da cabeça do indivíduo que ele vira e fala assim, o professor diz que aeróbio em jejum não emagrece. Ou então você vira para o cara e fala, olha, não há necessidade de você fazer tríceps pull e rosca direta aí de forma isolada com alunos iniciantes. Aí o indivíduo fala assim, o Marcelo disse que rosca direta não presta. Pô, tem um abismo entre o que eu disse e o que foi interpretado. Tá? Então, me segue aí, para que ao invés de você ouvir da boca dos outros o que eu disse, ouve da minha, talvez seja melhor, tá bom? Forte abraço, pessoal, e fiquem com Deus.